Olá, colegas servidores, é mais uma edição do programa Simussar em Ação. Aqui conosco o Dr. Sávio, o Ronaldo, sempre na parte técnica também, agradecendo de antemão aí já o nosso amigo, então, para que nós possamos levar a informação, o debate e as notícias do nosso sindicato até você. Quem também está conosco sempre é a Cressol. A Cressol, o servidor precisando de algum serviço que é oferecido nas unidades Cressol, é só buscar esses serviços. A Cressol sempre é parceira do nosso servidor público. Doutor Sávio, estamos aí mais uma vez, um dia bonito, chuvoso, aí limpando a atmosfera para nós poder estarmos respirando um pouco melhor depois de toda essa fumaceira que nós vivemos nessa semana e semanas anteriores aí. Hoje o debate vai se deter em cima do assédio eleitoral, né, doutor Sávio? Exatamente, Jonas. Primeiramente, aí, saudar o Jonas, aí, a nossa parte técnica, aí, Ronaldo, dizer que, né, estamos vivendo esse período eleitoral, então é importante a gente ressaltar, né, essa questão aí que representa uma ameaça, vamos dizer assim, aos ambientes de trabalho e propriamente às relações de trabalho, seja na administração pública, privada, enfim, nos diversos ramos e setores. Mas também nós temos que sempre lembrar, né, doutor Sávio, que a gente está levando a informação. A gente dá suporte aos nossos colegas servidores que, porventura, venham a sofrer não só assédio eleitoral, que é um momento agora que a gente vai debater, mas qualquer tipo de assédio, a gente está dando suporte. Mas nós não podemos, quanto servidores, quanto trabalhadores, aceitar isso. Isso é o mais importante também. É ter o conhecimento do que se caracteriza como assédio, mas eu tenho que ter a capacidade de me revoltar contra isso. Não brigando lá, mas acusando, denunciando e se levantando contra e dizendo, não, isso eu não aceito de maneira nenhuma porque isso é assédio. Tem que ter essa capacidade, essa coragem. Na verdade, o que a gente comenta normalmente quando se trabalha aí uma palestra, alguma coisa sobre assédio e mesmo para aqueles servidores aí que ouvem o programa, a partir do momento que tu ouviu essa nossa conversa, esse novo debate, a gente espera que a pessoa mude, né? E mudar no sentido que a partir do momento que ela tem a informação, que ela saiba identificar esse tipo de comportamento, ela tem uma obrigação, né? Não é nenhuma questão de querer ou não, é uma obrigação que ela tem em auxiliar quem está passando por isso e mesmo levar adiante aí para se interromper, né, esse ciclo vicioso que é o assédio moral, o assédio eleitoral, o assédio sexual e todas essas formas aí de pressão no ambiente de trabalho. Doutor Sávio, então vamos direto ao assunto. Lembrando também, antes de nós entrarmos diretamente no assunto, lembrando que dia 26, agora o próximo dia 26 de setembro, nós vamos ter um debate com os candidatos no CTG CEPET Araju. A partir das 19 horas, então, nós vamos estar debatendo. Os servidores todos estão convidados. Cada servidor tem direito a levar um acompanhante também para o dia do debate. Lembrando também aos servidores que conta para o desconto da locação do nosso salão. Isso é importante os nossos servidores também terem atento. Quem vai ter a lista de presença dos servidores vai estar lá na porta. Os servidores, então, vão assinar, tem que sempre ficar atento. Vai contar também como desconto para a locação do salão, tal qual a gente já tem proposto em várias assembleias aí. Então, o servidor participando vai ter esse desconto. Mas o mais importante de tudo não é em si o desconto, mas é sim o servidor estar participando, ouvindo as propostas dos 3 candidatos, né? Ouvir essas propostas, ver o que cada um quer para o serviço público, ver o que cada um tem de proposto para o servidor público e fazer a sua escolha a partir dessas informações. Uma escolha consciente, uma escolha capaz de fazer com que nós tenhamos dias melhores quanto servidores públicos e também quanto serviço público. Então fica o convite aos servidores e os seus familiares também. Doutor Sávio, então, nos caracteriza o que é assédio eleitoral, doutor Sávio? Ele, na verdade, se confunde, né, com a questão do assédio moral, né?
O assédio moral seria toda aquela conduta reiterada, né, que possa haver dentro do ambiente de trabalho. E quando a gente fala reiterada, quer dizer que é algo contínuo, algo que tem sequência, né? Temos que pensar que brincadeira é quando todos estão envolvidos. Se nós temos uma brincadeira, entre aspas, onde sempre fica alguém isolado e acaba sendo mote dessa brincadeira, entre aspas, nós não temos uma brincadeira. Nós temos um ambiente para a questão do assédio, né? Então, para nós diferenciarmos. Então, hoje eu vou comentar a roupa que o colega ou a colega veio. Amanhã eu vou comentar o tipo de música, a escolha de futebol. Amanhã, independente da quantidade de trabalho que ela tem, eu vou jogar mais trabalho para ela ou para ele, enquanto outros setores, outros colegas estão numa situação mais confortável. Então, esse conjunto de ações reiteradas que acaba caracterizando a questão do assédio moral, onde se deve, na grande maioria das vezes, a uma questão de cultura organizacional, né, da empresa, do espaço público, enfim, e, por outro lado, também de uma questão individual, muitas vezes, de comportamento das pessoas, onde que elas entendem que o poder no ambiente de trabalho, a competitividade no ambiente de trabalho se dá através do assédio moral. A partir disso, entra a questão do assédio eleitoral, onde, tendo essa figura do assédio moral, nós adicionamos essa questão eleitoral. Por quê? Aquela pessoa que fica fora da brincadeira vai ser a pessoa que pensa ou tem uma opção partidária diferente do grupo. Então, ela acaba sendo isolado. Nós temos o grupo que marca um almoço, um jantar, e só aquela pessoa não é convidada porque ela não pensa da mesma forma, porque ela não tem a opção política igual aos demais. Então, essas coisas que parecem às vezes pequenas, elas vão reiteradamente abalando a saúde psíquica e psicológica desse trabalhador. E isso são exemplos, assim, né, para a gente entender como isso funciona. Logicamente que tem o clássico aquele da reunião, né, onde o chefe reúne todo mundo e diz: olha, se determinado partido não ganhar, de repente eu não posso garantir os empregos de vocês para o ano que vem, eu não posso garantir isso ou aquilo. Então, a gente está numa situação de pressão, independente de eu fazer meu trabalho, independente da liberdade que eu tenho que ter, de ter partido político, religião, futebol, enfim, outras opções aí. Isso tudo é pesado, pensando no quê? Em levar, forçar, constranger a pessoa a se adequar ao pensamento do proprietário, do chefe, enfim, do colega. Então, nós temos todo esse cenário, né, junto. Por isso que ele é muito próximo ao assédio moral, adicionando essa questão das eleições. E também amplo, né? Isso. É amplo e muitas vezes difícil de ser identificado, né? Porque as pessoas, às vezes, que não veem nenhuma maldade naquilo ali, não compreendem. Mas, a partir das informações que a gente está trazendo, é necessário a gente ficar de olho. Isso não vale apenas para o servidor público, isso vale para qualquer classe de trabalhadores. Exato, qualquer ambiente de trabalho, né? Qualquer local onde que haja essa proposta aí de trabalho, de conjunto, né? A gente identifica essas situações. E é importante que quem esteja nos ouvindo, né, fique atento a esses comportamentos.
E além desses comportamentos, nós temos que, às vezes, pensar nos sintomas que o trabalhador, o servidor, acaba apresentando em função desse assédio, né? Nós temos a questão do isolamento da pessoa, a questão da perda da produtividade da pessoa, o desânimo, a motivação. E ainda fazendo um parênteses, né, Jonas, nós estamos no mês de setembro, né, que mês de setembro amarelo, né, que Exato. é justamente focado nessa questão do burnout, né, o burnout, como queira, que é justamente essa síndrome, né, semelhante quase a uma síndrome de pânico, mas que é um sintoma, muitas vezes, do assédio moral, porque a pessoa acorda de manhã, se prepara, toma o seu café, faz a sua higiene, bota a sua roupa, pega a chave, sai de casa e quando vai dar o passo para dentro do local de trabalho, ela trava. Não consegue avançar para exercer. Por quê? Porque ela sabe o ambiente que vai estar lá dentro. Ela sabe as piadinhas que vai sofrer, os constrangimentos, as humilhações, as sobrecargas de trabalho, né? Então, isso hoje é praticamente cientificamente comprovada essa ligação entre assédio moral, assédio sexual, eleitoral, né? E esses sintomas nos trabalhadores e servidores. Então, é importante as pessoas também, às vezes, tentarem identificar esse sintoma. Ah, está com uma depressão, mas todo mundo tem depressão hoje em dia, então é uma coisa normal. Será que é normal mesmo? Será que não devemos dar uma atenção, conversar com o colega, ver o que está acontecendo? Exato. Então nós temos que ficar atento também quando a gente vê o colega também sofrendo dessa forma, também a gente também tem o dever de estar agindo. Doutor Sávio, deixa eu fazer uma pergunta bem pontual neste caso. Sou servidor público, né? Tenho férias para serem tiradas, e aí chega o diretor, chega um secretário, chega alguém das chefias e diz assim: olha, Jonas, tu vai ter que tirar férias para fazer campanha para o nosso candidato, determinado candidato. Isso se caracteriza como assédio? Olha, nós temos essa questão do assédio, como a gente falou anteriormente, ela vem de uma questão de reiteração, né, de continuidade. Mas a gente também, por exemplo, vamos usar um exemplo do assédio sexual, às vezes, que a gente consegue visualizar melhor. Porque o assédio sexual ele é muito parecido com o assédio moral, porque ele vem de condutas também reiteradas, e brincadeiras, piadas, insinuações, tendo por objeto a questão da satisfação sexual, né? Diferente do assédio moral, que tem essa questão, enfim, que é humilhação e constrangimento, né? Mas daí tu tem o assédio sexual, que, a exemplo do assédio moral, você pensa em continuidade, né? Em várias ações, tá? Mas, por exemplo, eu vou passar a mão na parte íntima de uma colega ou de um colega. Eu só fiz isso uma vez. Daí tu vai pedir, é assédio? Eu vou dizer, de repente, assédio não seja. Mas nós temos outras figuras. Por exemplo, a importunação sexual. Ou seja, não é assédio, é importunação. Ou seja, tocar no corpo da pessoa, utilizar dela sem que ela consinta para te atingir o teu prazer, enfim, é importunação. E que nem esse exemplo que tu cita, eventualmente, se nós não tivermos esse contexto de conduta reiterada, mas nós vamos entrar numa figura eleitoral, né, de crime eleitoral, onde tu está propondo uma troca para o servidor. Sim. Né? Se o servidor trabalhou, preencheu o tempo para obter o direito a férias, isso não pode ser condicionado a nada. Né? Ah, tu joga comigo no meu time ou senão tu não tem férias.
Ou o inverso, tu tem que tirar férias para trabalhar para mim durante a campanha. Entende? Então, tu não... E outra, que tu estaria aí usando, de certa forma, a máquina pública para fazer campanha contigo. E isso é vedado pela lei eleitoral, né? Porque tu tira um servidor público dos afazeres dele, que, por sua vez, tem interesse público, porque ele presta um serviço à comunidade, e tu tira esse servidor do local de trabalho, da prestação do serviço dele, para um fim eleitoral. Então, tu está usando a máquina pública, né, para fins de campanha, e isso, independente da questão do assédio ou não, é um crime eleitoral. Então, o servidor também tem que ficar atento a isso daí, né? A gente entrou nessa questão do assédio, mas tem tantas outras coisas que também são crimes, né? E às vezes a gente não se dá conta do quanto a gente está sofrendo também esse tipo de ação e nos prejudicando, e prejudicando principalmente os serviços à nossa população. Isso também tem que ser denunciado, tem que ser esclarecido, né? Porque nós não podemos permitir tais coisas, principalmente na época que nós vivemos. E aí, doutor Sávio, além do sindicato, uma denúncia formal aqui no sindicato para que a gente possa agir com o Ministério Público, o que o servidor pode fazer? Onde ele poderia estar denunciando tais crimes? Olha, Jonas, hoje o mundo corporativo, digamos assim, ele trabalha com várias ferramentas, né? Então, o ideal, num primeiro momento, é que seja a administração pública, seja alguma organização privada, que ela tenha, num primeiro momento, um canal interno de denúncia, né? Para que, antes que isso, digamos assim, venha para o mundo externo, se tente internamente discutir, analisar, penalizar, se for o caso, né, para tentar se resolver a situação, porque nós temos uma questão de ambiente de trabalho. Se eu tenho um problema e não resolvo ele, a tendência é que isso se espalhe para todo o ambiente de trabalho. Então, o ideal é ter um canal de denúncia, né, ouvidoria ou alguma coisa assim, que garanta um mínimo de privacidade também para quem fez a denúncia, né? Porque não adianta tu ter um canal de denúncia, uma ouvidoria, e aquilo ali imediatamente cair na rádio corredor, né? Isso, fulano está dizendo isso, tá dizendo... Não, né? Eu tenho que ter a privacidade de que 2, 3 pessoas, enfim, quem for determinadas, vão analisar aquilo sem me expor, né? Para que a coisa aconteça dentro de uma imparcialidade, digamos assim. E não havendo uma questão interna, ou mesmo a pessoa sentindo que internamente aquilo não está sendo analisado, ou mesmo porque nós precisamos também ver que a vítima nessas situações, ela acaba sendo muitas vezes 2, 3 vezes vítima, né? Porque ela é vítima, primeiramente, do ato, né? Assédio moral, eleitoral, sexual. E ela vai ser vítima porque ela vai denunciar, né? E daí vão dizer, mas tu estava com mini saia, tu estava com decote, tu estava isso, tu estava aquilo. Se tiver, problema da pessoa, né? Isso não me gera nenhum direito para, né, me abusar ou avançar sobre a pessoa. Exato. E aí, nesse caso, só me permite um parênteses, se existir algumas regras de vestimenta no ambiente de trabalho, cabe à chefia chamar e orientar a pessoa, né? Não sofrer o abuso, mas sim ser orientada. Olha, essa roupa está um pouco exagerada. Então, se existem essas regras de vestimenta, né? Sim, isso que eu falei, no mundo ideal, nós deveríamos ter toda uma regulamentação. Sim. Tu pega hoje os tribunais aí, STF, STJ, eles têm todo um manual, conduta ética de como agir,
né? E muitas vezes é esse como agir no local de trabalho e como agir fora do local de trabalho. Porque nós temos que ter uma coisa, fugindo da pergunta anterior que tu estava fazendo, né? Mas aproveitando o gancho também, nós estamos falando aqui de trabalho pessoa física, né? Nós aqui numa sala, né? Mas a partir da questão da internet e rede social, nós temos que pensar que muitas vezes não significa que o assédio moral vai acontecer da 1h30 às 5h30. Tem tudo isso, né? Porque eu posso estar gerando um assédio moral para um colega fora do horário de serviço. Sim. Né? Se eu tenho um grupo no WhatsApp ali, tu viu lá o fulano como foi, e né, piadas, tiram foto, faz meme. Mas isso foi fora do horário. Problema teu que foi fora do horário. Porque ainda é pior, né? Porque tu usa dos recursos digitais para gerar o assédio com relação à questão do ambiente de trabalho. Então as pessoas têm que ter esse cuidado também, né? Não é que bateu o ponto, acabou. Não, tu tem que também pensar o que tu vai postar, com quem tu vai, enfim, trocar tuas ideias ali nas redes sociais. E daí, voltando para a questão da regulamentação, os tribunais aí, e órgãos superiores, eles acabam tendo uma regulamentação de tudo isso, de vestimenta, de como se portar nas redes sociais, e muitas vezes a gente acaba sendo carente aqui. Suas próprias avaliações, seus próprios conceitos do que é certo, do que é errado, e quando a gente não consegue ter no conjunto, acaba ficando um vazio, um vácuo ali que deve ser preenchido com essas regulamentações. Doutor, sabe mais alguma orientação para a gente finalizando? Para mim concluir ali, tu mencionou, a gente acabou interrompendo ali, a questão dos canais de denúncia, né? Quando a gente falou de ter um mecanismo interno para apuração, uma vez não tendo esse mecanismo interno, ou a pessoa não se sentindo, digamos assim, satisfeita com o resultado, tu pode fazer um boletim de ocorrência, né? Pode fazer uma denúncia via Ministério Público Estadual, dependendo da situação, via Ministério Público do Trabalho. Então, seriam os órgãos hoje que seriam competentes para receber esse tipo de denúncia também. E nós também, quanto sindicato, a gente está aqui para orientar, né, qual seria talvez a melhor conduta para o servidor, ou qual seria o melhor caminho para ele, se ele está sofrendo qualquer situação dessas ou está vendo um colega estar sofrendo isso. Então, os servidores, mais uma vez, os sindicatos se põem sempre à disposição para que nós, lá nos nossos locais de trabalho, tenhamos as melhores condições de trabalho para que possamos desempenhar da melhor forma aquilo que nós lutamos a vida toda aí para estarmos no serviço público. Um abraço a todos, doutor Sá, obrigado, Ronaldo, obrigado também, né, pela parte técnica. Então, um abraço e todos nós tenhamos uns próximos dias de muita saúde e muito bem-estar.